Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, feliz ano novo, boas entradas e Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Isso. No ano passado eu fiz um vídeo acerca das expectativas quanto ao ano novo e esse é como se fosse uma parte 2 acerca dele. E que eu falar do ano novo que o mesmo Deus. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, seu capítulo 8. Jesus. É a palavra do Senhor no livro de Hebreus, seu capítulo 13, verso 18. A palavra do Senhor diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nisso eu quero, primeiramente, sugerir este vídeo. Vou deixar na descrição. Que me referi, que é a parte 1. E depois podes vir assistir esse. Tipo, tem chutado o vídeo. O início de ano é um momento em que nós acabamos refletindo acerca de como foi o ano passado e como queremos que esse ano seja. E é daí que nós começamos a criar as metas, o que podemos melhorar do ano passado, que não foi exatamente bom, o que podemos melhorar. E nisso nós temos a tendência de criar planos, objetivos e muito mais. Só quero compartilhar com vocês alguns 3 pontos que nos ajudarão nós a fazermos que nos ajudar a fazer bem os nossos planos para o ano. E bom, baseando-se na palavra do Senhor que está em Hebreus, que nós percebemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, nessa passagem nós conseguimos ver a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nisso eu quero compartilhar com o primeiro ponto que vai nos ajudar a criar metas ah, boas e realistas. Primeiro, perceber que nós não estamos aqui para sempre. Bom, às vezes é complicado pensar acerca disso, pensar acerca de que nós somos passageiros e tal, mas na verdade nós somos. Mas a palavra de Deus diz: Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Isso é algo muito interessante, porque aí conseguimos perceber o valor da vida, no sentido de que muitas das vezes nos planos a tendência é de nós procurarmos aproveitar a vida, nós procurarmos viver a vida no seu máximo, no seu extremo, ah, mas na verdade Cristo é a vida, ou seja, Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas nós não, nós passamos, nós somos passageiros, nós nós somos passageiros. O mundo é passageiro. Então, em que nós podemos nos apegar? Em Deus que é eterno. Ou seja, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que isso quer dizer é que todos os nossos planos deviam exatamente se basear nisso, naquele que é eterno. Bom, tem uma passagem no livro de Lucas 18, verso 18, que um jovem rico chega e diz para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para lhe dar a vida eterna? Bom, nesse aspecto, nós quando ouvimos um jovem rico, nós podemos já perceber que era um homem realizado e tal, mas estava de faltar alguma coisa e ele sentia no seu coração. E como eu disse no vídeo que eu sugeri de assistir, que pode pesar de novo, está aqui no card, é que tem um vazio no coração que só Cristo pode preencher. Então ele chegou e disse: Mestre, como é que posso dar a vida eterna? E Jesus disse para ele dar a sua riqueza aos pobres e lhe seguir. E ele, entristecido, se foi. Mas aí não estava -se a tratar exatamente sobre a riqueza, mas onde o coração estava, que o coração estava na riqueza. Com isso, o que eu quero dizer é que por mais belo que pareça o mundo, por mais extraordinário que nós parecemos, que parece nós realizarmos nossos sonhos mais wild, como é que se mais selvagem, mas os sonhos mais extraordinários que nós pensamos, mas tudo isso é passageiro. E nisso eu quero dizer o seguinte, que além de nós vivermos uma vida, nós precisamos viver uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena é apenas em Cristo. Por isso que nós vamos ver também Salomão, um homem que era bem sucedido e tal, diz que tudo é vaidade. E o jovem rico todo realizado a dizer que a pedir para o Senhor: Senhor, como é que podemos herdar a vida eterna? Por quê? Porque o estar só ah, apegado às coisas desse mundo não nos satisfaz, mas Cristo sim. E o segundo ponto que eu quero compartilhar é que Jesus é a vida.
Bom, quando se fala que Jesus é a vida, nós devemos perceber que Ele é a vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é um ponto interessante porque no mesmo sentido que a Bíblia diz que Jesus é a vida, nós devemos perceber que o salário do pecado é a morte. E nós pecamos. A Bíblia diz que todos os pecaram e destituídos estão da presença de Deus. E a única forma de nós revivermos é recebermos a vida. E como nós recebemos a vida? Nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus e aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Aí sim nós teremos a vida e teremos a capacidade de viver a vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que no livro de Efésios, vou ler só para os 2, versos 2, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, quando nós não temos a Jesus no nosso coração, nós andamos segundo os desejos da carne, a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. A maioria de nós pensa que não, eu sou livre porque faço o que quero, faço a minha vontade, mas na verdade não. Tem um vídeo que eu falei um pouco acerca de liberdade, vou deixar aqui embaixo também. Mas na verdade você está a fazer a vontade dos seus pensamentos, a vontade da sua carne. Essa carne que é inimiga contra Deus, essa carne que está na lei do pecado, ou seja, a carne é governada pela lei do pecado. O pecado escraviza essa carne e nós vivendo segundo essa carne nunca seremos livres. E nisso, por mais que nossos planos sejam extraordinários, fora de Cristo, acredite, são planos dos pensamentos e desses pensamentos nem necessariamente é algo que você quer, mas porque a natureza pecaminosa te induz aquilo. Então, que nós possamos perceber que Cristo é a vida, Cristo nos ressuscita dos mortos, ou seja, nós estamos mortos nisso tudo, mas Cristo nos ressuscita disso, ou seja, Cristo nos livra disso. Jesus é bom, Jesus é bom. E não tem coisa mais boa ou mais, não tem algo, não tem algo, sabe? Não tem algo mais, nem estou a ver a palavra, mas algo tão maravilhoso você perceber que o próprio Deus se fez carne para nos justificar de todas essas coisas, para que nós tenhamos vida nele. Ai, Deus. Por quê? Porque a própria palavra diz que, seguindo isso, nós somos filhos da ira. Ou seja, nós merecíamos a ira de Deus, o castigo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus professou amor para com o mundo. Ai, meu Deus. Bom, que essas metas e planos, fora disso, acredite, vai ser algo talvez extraordinário para o mundo. Mas como disse no vídeo anterior, que vale nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Bom, a nossa carne é eterna, como disse no primeiro ponto. Não somos para sempre. Ou seja, a nossa carne não é para sempre, mas a nossa alma é para sempre. E essa alma, sim, que nós vamos dar contas. A questão é, que adianta ganharmos o mundo e perdermos a Cristo? Que adianta nós darmos o mundo, vivermos para o mundo, darmos nosso sangue, nossa carne, nossa intensidade para o mundo e perdermos a Cristo? Perdemos a vida eterna e preferirmos escolher a vida eterna. Que vale? Que vale. O terceiro ponto que eu quero. Esse vídeo já está ficando bem longo. E o terceiro ponto que eu queria. Que eu queria. Bom, e o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês acerca que nos ajudará a fazer melhor os nossos planos é que conhecer a Jesus é a vida eterna. A palavra do Senhor diz em 1 de João 5, versos 20: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos nisso, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, conhecer a Jesus é conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, todos os nossos planos, todos os nossos anseios não deve avançar o nosso anseio de querer conhecer a Deus. Por quê? Conhecer a Deus é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Ou seja, Jesus não só é verdadeiro Deus, mas Ele é a vida eterna. Ou seja, o privilégio de nós conhecermos a vida eterna antes mesmo de nos encontrar com Ele. Ou seja, Ele se revelou em nós e ainda teremos totalmente transformados depois de nós partirmos para ser a Deus é nós estarmos completos com Ele. Por quê? Porque se nós formos a ver a Bíblia, depois desse versículo diz embaixo, fins guardei-vos dos ídolos. E ídolos que estava -se a referir lá se referia a tudo aquilo que ocupa o coração de Deus. Ou seja, o conhecer a Deus não deve ser algo que deve ser roubado com nenhum ídolo no nosso coração. Nada pode ser roubado com nada, nem planos, nem desejos, nem anseios, nem nada. Nada. Nada pode ser roubado. Então, que nosso coração esteja nesse anseio, que o nosso anseio por conhecer a Cristo, conhecer Ele, que é a vida eterna, não pode ser apagado por nenhum sonho, nenhum objetivo, nenhum plano. Então é isso. Deus abençoe, que tenham um ano muito abençoado, tenham um ano incrível e eu acredito que depois disso nós poderemos fazer bem nossas metas, nossos objetivos e colocar as coisas no lugar certo. Se não basearmos os nossos objetivos e tal, seguindo isso, nós vamos acabar criando objetivos egoístas que nós vamos fazer mais para nós mesmos, vamos acabar entrando num conforto que nós vamos querer só as coisas deste mundo e entramos no conforto para as coisas de Deus. Ou se nós não fazermos isso, vamos chegar a entrar numa questão de religi- religi- religiosidade, onde nós só vamos ter aquela tendência, vamos para o culto, vamos para adorar a Deus e tal, e as coisas vão estar a andar, mas nós só vamos ter isso, vamos para a igreja, trabalho, só isso, pensando nessa ótica, mas na verdade nós devemos viver para Cristo, onde nós andamos, onde nós estamos, onde nós somos, ser para Cristo. Então, se nós nos afastarmos disso, queremos fazer as nossas metas, nós vamos acabar caindo nesse lugar. E bom, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe. Até um próximo vídeo. E isso.